Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos, vamos dar início ao capítulo 7, que termina essa parte de perpendicularidade. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre planos perpendiculares, né? Então, a ideia seria quando você tem dois planos perpendiculares. Aqui está um plano, aqui está o outro, quando um é perpendicular ao outro. Para dar início a esse conceito, vamos falar da definição. Essa é uma definição por construção. Para poder definir dois planos perpendiculares, a gente faz uma construção geométrica envolvendo esses dois planos, certo? Então, bora lá. Aqui está a definição de planos perpendiculares. Como que a gente constrói dois planos perpendiculares? As condições para que dois planos alfa e beta sejam perpendiculares. Então, bora lá. Sejam alfa e beta dois planos secantes, né? A gente pega dois planos tais que a interseção dá uma reta, dois planos secantes, e a gente vai chamar a reta de interseção entre eles de R, certo? Beleza, essa é a condição inicial. Aí, para poder falar de perpendicularidade, o que a gente vai fazer? Considerado esses dois planos secantes e a reta R de interseção entre eles, a gente vai pegar um terceiro plano gama perpendicular a R, que é a reta de interseção. Esse plano gama vai nos servir de parâmetro de perpendicularidade, né? Então, repetindo, a gente vai pegar dois planos secantes, né? Tais que a interseção dá uma reta R, e considera um plano gama perpendicular à reta R de interseção, como está aqui no desenho, certo? E aí, dessa forma, a interseção desse plano gama com alfa a gente chama de S, vai ser a reta S, que está contida no plano alfa, e a interseção do plano gama com o plano beta a gente vai chamar de T, é a reta T que está contida no plano beta, certo? Essas retas servem de recurso. Feita essa construção, que é o que está no desenho aqui, né? Eu tenho os planos alfa e beta, o plano gama perpendicular à reta R e as retas S e T contidas em alfa e beta respectivamente, certo? A gente vai dizer que os planos alfa e beta são perpendiculares quando as retas S e T forem perpendiculares, certo? Essa é a construção que a gente precisa. Basicamente, para a gente poder fixar a ideia dessa definição, porque é uma definição por construção, né? O que a gente precisa basicamente são de duas condições. A gente precisa de duas condições. Primeiro, que o plano gama seja perpendicular à reta R de interseção, essa é uma condição inicial, e a partir daí, se as retas S e T forem perpendiculares também, então os planos alfa e beta são perpendiculares. Ou seja, para que os planos alfa e beta sejam perpendiculares, a gente precisa dessas duas condições aqui, ó, essa e essa. Que o plano gama seja perpendicular à reta de interseção, certo? E a partir daí também que a reta S seja perpendicular à reta T. Quando ocorrer essas duas perpendicularidades aqui, aí alfa e beta vão ser perpendiculares, certo? Então, para fixar, é importante que a gente tenha, é necessário que a gente tenha essas duas condições, certo? Bom, agora vamos para duas observações. Essas duas observações já consideram que as notações, a definição, né, a construção já está feita, a construção geométrica a gente já considera como feita, e vamos para a observação 1. A observação 1 serve para mostrar que realmente essa construção está bem definida, ou seja, perceba que para poder fazer essa construção, eu considerei um plano no gama qualquer, perpendicular a R, desde que ele seja perpendicular a R. Então, esse plano pode ser qualquer plano gama perpendicular a R. E na observação 1, a gente está exatamente dizendo que a medida angular entre S e T, as retas, né, que é o que a gente está interessado, independe de qual plano gama perpendicular a R eu pego. Por quê? Porque todos os planos perpendiculares a R são paralelos entre si, de modo que qualquer um deles que eu pegar, essa medida angular entre S e T vai se manter, por causa desse paralelismo. Ou seja, o ângulo entre S e T não depende da posição que eu escolho para gama, desde que vale essa condição. Por quê? Porque todos os planos perpendiculares a R são paralelos entre si. Então, essa condição aqui nos dá a independência, né? Essa definição, essa construção está bem definida. Independe qual plano gama eu considero, desde que vale essa condição, certo? Bom, e aí a observação 2
diz que a observação 2 a gente vai ver que ela é a ida do teorema 1 que a gente vai ver. Então vamos fazer o desenvolvimento desse raciocínio aqui. Vamos considerar por hipótese que dois planos alfa e beta são perpendiculares, certo? Logo, vale toda essa construção aqui, os planos são perpendiculares. Em particular, a gente olha para as duas condições aqui, ó, que o plano gama é perpendicular a R e a reta S é perpendicular a T, certo? Então, se alfa é perpendicular a beta, em particular S é perpendicular a T, por definição, que é essa condição aqui, e além disso eu afirmo que S também é perpendicular a R. Por que S é perpendicular a R? Isso decorre dessa condição. Como R é perpendicular ao plano gama, então R vai ser perpendicular, né, ortogonal a qualquer reta de gama. Em particular, R vai ser perpendicular a S, que é uma reta de gama, que é o que a gente tem aqui, R perpendicular a S, certo? Então, se os planos são perpendiculares, vai valer essa condição e essa condição, certo? E além disso, as retas T e R estão contidas no plano beta. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem S perpendicular a T e S perpendicular a R, ambas retas contidas no plano beta e retas concorrentes do plano beta. Logo, se S é perpendicular a duas retas concorrentes do plano beta, então S vai ser perpendicular a beta, certo? Essa é a condição que a gente garante aqui. Então, repetindo, se os dois planos alfa e beta são perpendiculares, vai ocorrer que a reta S de alfa é perpendicular ao plano beta, certo? Isso ocorre porque ela é perpendicular a T e R, as quais são retas de beta concorrentes, certo? Essa condição aqui da observação 2 nada mais é da ida, né? É a ida do teorema que a gente vai ver, o teorema 1. Então, se dois planos alfa e beta são perpendiculares, a gente tem que existe uma reta de um plano que é perpendicular ao outro. É isso que está acontecendo. E, na verdade, o que a gente vai ver no teorema 1 é que é C e somente C, né? O próximo resultado, né? Que a gente vai provar, que é o seguinte: dois planos alfa e beta são perpendiculares, C e somente C, um deles contém uma reta perpendicular ao outro, que é o que acontece aqui. A ida é feita já na observação 2, e aí a rigor, a demonstração vai ficar como sendo a volta, né, do teorema, beleza? Isso fica no vídeo, pro vídeo seguinte.